Olá, agora iremos abordar sobre o tema espectrometria de absorção atômica em chamas. O grupo é composto por Débora da Silva, Caio Matheus, Laila Dias e Milena Cruz. Os primeiros espectrômetros de absorção atômica apresentavam uma chama com um atomizador, uma lâmpada de cátodo oco, como fonte de radiação específica para o elemento ser determinado, que hoje ainda é a fonte de radiação mais utilizada em absorção atômica. O monocromador, para selecionar o comprimento de onda de interesse das linhas emitidas pela radiação. Para evitar as radiações emitidas pelo atomizador interferirem na quantificação, a radiação da lâmpada de cátodo oco é modulada por um interceptor rotatório Chopper. O crescimento de espectros de absorção atômica ocorreu na segunda metade da década de 60, com incentivo à proposta de Amos e Willis de utilizar chama óxido nitrossol-acetileno. Em 1959, Boris propôs o uso de um forno de grafite como atomizador para absorção atômica, como base em um modelo proposto por King, 1905. Em 1979, Early propôs o primeiro espectrômetro de absorção atômica, com possíveis possibilidades de detectação simultânea, com uma lâmpada de xenônio como fonte de radiação contínua, podendo operar com chama ou forno grafite. Espectrometria de absorção atômica em chamas. Fundamentos teóricos. A espectrometria de absorção atômica é a técnica mais utilizada para análise elementares em concentração da ordem de miligramas por litro. O atomizador é a parte importantíssima da AAS, mistura A-acetileno, pois nesses dispositivos serão gerados os átomos gasosos no estado fundamental, que absorverão a radiação de comprimentos de onda característico proveniente da fonte de radiação e, consequentemente, ser determinada a concentração de elementos de interesse. Em espectrometria de absorção atômica com chamas, a atomização, isto é, conversão da espécie volatilizada em átomos livres, deverá ser maior possível para a obtenção do máximo sinal. A figura mostra um esquema de um espectrômetro de absorção atômica com chamas e seus principais componentes. A chama tem finalidade de transformar íons e moléculas em átomos no estado fundamental. O tipo de chama mais utilizado é a mistura do A e o acetileno, numa proporção relativamente elevada de oxidante em relação ao combustível, conhecido como chama azul. Espectrômetro de absorção atômica em chama, Vamos lá. Esse equipamento, utilizado para a realização da técnica de espectrometria de absorção atômica em chama, ele é composto por uma fonte de radiação, sistema de atomização monocromador, detector e um processador. Bom, o papel da fonte de radiação. A fonte de radiação ela pode ser constituída pelas lâmpadas de cátodo oco, fontes de espectros contínuos, lâmpada de descarga sem eletrodos, porém, o mais utilizado para esse tipo de técnica é o cátodo oco. Para ser considerada eficiente, a fonte de radiação deve promover uma linha de emissão com largura estreita para manter a especificidade, ter uma intensidade adequada, além de conseguir manter uma estabilidade e durabilidade. Já no sistema de atomização, é uma parte de grande importância na espectrometria de absorção por chama, pois é nesse dispositivo que serão gerados os átomos gasosos no estado fundamental. Esses átomos irão absorver a radiação de comprimento de onda característico proveniente da fonte de radiação e é dessa forma que serão determinados a concentração do elemento de interesse. O monocromador, que é outra parte, ele é responsável por separar a linha espectral de interesse do estudo das demais linhas emitidas pela fonte de radiação, através da utilização de um prisma ou uma rede de difração associada a duas fendas estreitas que servem para entrada e saída de radiação. Esse prisma é responsável por selecionar apenas a linha de comprimento de onda desejada. E os detectores de espectrômetros são as válvulas fotomultiplicadoras ou detectores de estado sólido, são constituídos de lentes e espelhos responsáveis por fiscalizar a radiação. Fendas de entrada e saída que são capazes de restringir as radiações desnecessárias e os elementos de resolução que conseguem separar o comprimento das ondas de interesse.
né? Dessa forma, o processador realizará a leitura das ondas de interesse e irá determinar o resultado do estudo da amostra. O processo de atomização por chama ocorre quando a amostra entra no aparelho e é nebulizada. Essa nebulização ocorre na presença de um fluxo gasoso oxidante que irá realizar a mistura dentro do aparelho com o intuito de se obter uma representação maior de todo o analito da amostra. Após a mistura, essa amostra será direcionada até a chama, sendo a chama responsável por realizar o processo de atomização. Após a atomização, os átomos irão interagir com a radiação eletromagnética de uma lâmpada de cátodo oco e a radiação que não foi absorvida será encaminhada até o monocromador, onde será detectada e determinada. Vantagens e desvantagens da atomização por chama. Vantagens: tem maior rapidez na análise, leva apenas alguns segundos, menor custo por análise, facilidade na operação e manutenção dos equipamentos, tem maior precisão. E as desvantagens são: o uso de gases tóxicos ou inflamáveis. Para reduzir os limites de detecção são usadas altas temperaturas para os elementos refratários e o limite de detecção é de 0,1 a 1 microgramas por ml. A espectrometria de absorção atômica em chamas tem características importantes na área da farmácia, como na identificação de substâncias químicas, auxiliando na produção de medicamentos e em tratamentos, na precisão nas determinações de compostos e elementos, na análise quantitativa e qualitativa na determinação da concentração de substâncias, o que pode ser útil e importante em indústrias de medicamentos, e na identificação de crescimento bacteriano em amostras, que pode ser importante para a área de imunologia, microbiologia e análises clínicas. Esse foi o nosso trabalho e essas são as referências.